Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Vem por aí, eu sou o Thiago Lacerda aqui da Patrono. Esse é o Todo Santo Dia, nossa série diária de vídeos, onde a gente descobre juntos todos os santos prescritos pela Santa Igreja para o dia de hoje. Hoje que é dia 2 de abril, nesse ano especificamente, hoje é quinta-feira santa. Então, provavelmente à noite, imagino que a grande maioria à noite, tenhamos missa da Ceia do Senhor, instituição do sacerdócio, instituição da Eucaristia. Grande dia de meditação e um dia em que a gente também tem santos. Inclusive, um martirológio bem extenso hoje. Se eu não me engano, nós temos 17 elogios. Nem todos são santos do dia, o último, inclusive, fica aí até o final. Tu vai ver que não é a festa do santo, mas é um santo que foi considerado importante a ponto de ser lembrado aqui, tá? Mas nós temos destaque hoje. Então, a gente vai começar com o nosso destaque. Antes disso, eu vou ter que pedir para tu já dar o teu like aqui. É muito importante se inscrever no canal e comentando enquanto eu converso aqui, para te fazer essa conversa aqui e daí. Vai comentando. Vamos dar sequência aqui. Nosso destaque de hoje, vou mostrar para vocês aqui no martirológio italiano. Vejam, temos ó, São Francisco de Paula. Não confundam, não é São Francisco de Assis. São Francisco de Paula é um santo do século XV, morreu no início do século XVI, em 1507, e é o fundador dos mínimos, tá? Ou seja, é um franciscano, segue a regra de São Francisco, mas é uma vertente dos franciscanos, né? Nós temos os frades capuchinhos, os mínimos, os menores, etc. Então, ele começa a vida dele sendo um eremita, começa a vida religiosa, digamos, dele sendo eremita, e depois ele é o abade fundador dos mínimos. São Francisco de Paula viveu durante o Renascimento italiano, período ali final da Idade Média e tudo mais, na Calábria, que é uma região do sul da Itália, uma região mais pobre. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui do século XV ou XVI para mostrar para vocês. Interessante. Quem me acompanha aí já está acostumado. Já vimos esse mapa muitas vezes. Região sul, aqui, uma corzinha melhor. Sul da Itália é uma região mais pobre, tá? Até hoje, inclusive. E é uma região que tem influências bizantinas, tá? Nesse momento, o Império Otomano, inclusive, já tinha tomado Constantinopla, etc. Então, essa influência oriental tem as invasões, as investidas e mesmo o comércio com islâmicos. Então, é uma região que, além de ser uma região pobre, é uma região que flertou, entre aspas, culturalmente com a cultura islâmica, com a cultura bizantina. Vejam que eu não estou falando de religião necessariamente, tá? Eu estou falando aqui de hábitos, de cultura. Claro que, por exemplo, os islâmicos, né, os muçulmanos, a cultura deles é muito pautada, assim como a política, pela religião. Os bizantinos eram católicos até século XI. Então, é uma espiritualidade compartilhada com o catolicismo. O catolicismo já tinha essa influência, ela não é pós-cisma, então não é uma influência cismática, digamos. Ainda que certamente o contato com os cismáticos nos séculos seguintes tenha acontecido. Mas então, São Francisco de Paula tá nessa região pobre de influências orientais. E a gente está aqui num século, ele morre em 1507, e todas as engrenagens que precisavam se mover para que existisse o cisma protestante, ou os cismas protestantes, já estavam se movendo, essas engrenagens já se moviam. Então, a gente, no século XV, XVI, a gente já vai ver essas reformas religiosas,
essa ênfase, de novo, essa busca pela austeridade, pela penitência, pelo eremitério. Lembrem, a última vez que isso acontece é ali pelo século 9, 10, que é quando nós temos então as grandes reformas, nasce aquilo que nós entendemos hoje como ordens religiosas mesmo, assim, no sentido de, eu sempre brinco aqui, né, de uma multinacional, assim, de uma empresa com muitas filiais e tal. Antes eram uma coisas mais independentes, ligadas localmente, às vezes por um abade e principalmente pela regra. Mas, então, nós temos o é interessante que, pensando na história da vida religiosa, o eremitério, ou seja, a busca pela solidão, o afastamento da comunidade, ele sempre retorna para, de algum modo, mostrando, ó, os grandes santos e santas desse período, eles estão inquietos com a vida religiosa, e algo vai acontecer. Obviamente, isso é uma análise que a gente consegue fazer hoje, né, não vivendo o tempo é dificílimo. Mas então, São Francisco de Paula, ele é, entre tantos outros grandes santos, ele é uma das figuras que, busca o retorno à pobreza, à radicalidade evangélica, alinhado com os franciscanos, portanto, ele não funda uma nova ordem, na verdade, ele funda, digamos, uma congregação dentro da ordem. As coisas não são exatamente assim, mas para vocês entenderem, é como se ele fundasse uma ordem que é uma linha franciscana, tá? Provavelmente já por conta de algum modo, um relaxamento em alguns ambientes franciscanos. E traz, então, ele traz essa radicalidade, ou seja, esse retorno à raiz franciscana. É como se ele dissesse: olha só, vocês estão esquecendo o que São Francisco propôs. Esse grupo aqui que eu estou começando, ele vai voltar a ser o que São Francisco sonhou. É claro que todas as vertentes do franciscanismo, eles vão tornar a raiz em algum momento, vão relaxar em outros momentos. Isso é normal de todas as ordens, né? Não é um privilégio dos franciscanos daquele período. Então, esse é o contexto histórico, digamos, e ao mesmo tempo o contexto desses grandes movimentos. A gente sempre trabalha aqui, né, os grandes movimentos da história da igreja. A gente vai ter, então, a fundação dos mínimos por São Francisco de Paula, grande santo do dia. Quem tiver interesse, busque a história dele. Inclusive, para esse nosso período agora, é interessante lembrar um pouco do carisma. Eu sempre falo que a gente, enquanto leigos, a gente tem que, não como dever, mas como algo, uma ferramenta a mais. É interessante que a gente adote ah, carismas, tá? Que a gente adote uma espiritualidade de alguma ordem religiosa. Obviamente, a gente não vai seguir a regra como um monge, como um frei de pobreza, mas que dentro da nossa realidade a gente adapte aquela regra para nossa vida e aplique. Porque essas regras dos santos são muito importantes, são muito, nos levam de fato ao céu. Os mínimos, por exemplo, eles, ao longo, eu não sei se hoje isso ainda procede, mas ao longo da fundação, nos primeiros, ao menos nos primeiros séculos, eles comiam apenas alimentos quaresmais, quer dizer, eles não comiam carne, eles jejuavam mais vezes. Então, mesmo fora da quaresma, eles viviam alimentarmente, digamos, ou alimenticiamente, eles viviam uma quaresma, tá? Então, por isso que eu disse que ainda que a gente esteja no fim, agora já entrando no tríduo pascal, é uma espiritualidade muito interessante e certamente tem pessoas que se identificam com isso mesmo entre os leigos. Então, é sempre importante a gente pensar nesses carismas, trazer alguma coisa pra gente, tá? Então, basicamente, São Francisco de Paula é esse grande santo, grande fundador. Pesquisem aí sobre ele. Santo canonizado muito rapidamente, inclusive. Ele foi canonizado pelo Papa Leão X, o que, 11 anos, 12 anos depois da sua morte. Então, um dos santos de canonização mais rápida. Inclusive, em geral, eles são franciscanos. Santo Antônio e São Francisco foram canonizados. Acho que Santo Antônio de Pádua é o santo canonizado mais rápido até hoje, né? Já com processo de canonização. Nós temos santos antigos que não faziam, não tinha esse processo, certo?
O nosso segundo elogio, olha, levei bastante. Hoje eu acho que o vídeo vai ser longo, tá? Me perdoem, mas espero que fiquem aqui. Inclusive, vou querer saber se tu vai ficar até o final. Nós temos um santo que não é a festa dele e tá no último elogio, tá? No segundo elogio, em Cesareia da Palestina, Santo Anfiano ou Apiano, é, que morreu, foi martirizado na época do imperador Maximino, em 306. Imperador Maximino Daia, que reinou no Império Oriental, já na divisão entre dois imperadores, e que implementou perseguições sistemáticas contra os católicos. Cesareia da Palestina era esse ponto comercial, é, um centro, uma sede de governo, e ao mesmo tempo era um centro católico muito relevante, tá, nesse período já. Já tínhamos uma comunidade muito forte lá. Então, por isso que Cesareia da Palestina, além dos mártires que são levados de outras regiões para lá, é já por si só, localmente, esse local de conflito. Uma comunidade muito forte, católica, muito intensa, e uma sede de governo, um ponto de comércio, quer dizer, uma cidade cosmopolita, digamos, para a época, ainda que nos arredores do Império Romano. Então, Santo Apiano é esse mártir que se negou diante do governador urbano a, a adorar outros deuses, enfim. Ele foi envolto, teve os pés envoltos num lençol, embebido em óleo, e colocaram fogo nele e lançaram ele vivo ao mar. Tá? Um martírio bem peculiar, inclusive, não é tão comum. Vamos ao nosso terceiro santo de hoje. O terceiro elogio é Santa Teodora, virgem de Tiro, que morreu então na Cesareia Palestina também, na mesma perseguição, um ano depois, 307, porque saudou publicamente os confessores da fé. Ou seja, aqueles que estavam sendo julgados e que seriam martirizados, alguns provavelmente não foram martirizados, né? Ela saudou eles publicamente. Aí a gente não sabe se saudou no sentido de cumprimentou, e aí mostrou que era alguém da comunidade, alguém conhecido, ou se de fato ela se levantou em meio ao público e elogiou aquelas pessoas, tá? E o contexto é o mesmo. Então, temos dois santos contemporâneos aqui. Santo Apiano, 306, Santa Teodora, 307. Ambos mortos em Cesareia, Palestina, ainda que Santa Teodora seja de Tiro, tá? No quarto elogio, temos Santo Abúndio, bispo de Como, na Ligúria, que foi enviado a Constantinopla pelo Papa Papa Leão Magno como uh, pacifista, né, como pacificador. Ontem vimos, inclusive, dois santos nessa mesma característica, mas ele foi enviado a Constantinopla para tentar resolver as controvérsias cristológicas. Então, ele foi um defensor da fé, um legado papal, quer dizer, um bispo muito importante no seu período, de confiança do Papa Leão Magno, que é um grande santo, talvez um dos maiores papas da história. Ele não vai ser martirizado, tá? Ele vai então a Constantinopla, depois retorna a Como, e então ele morre enquanto bispo, cerca de 450. O elogio aqui está nos cravando 468. Existem algumas outras vertentes, mas ele morre em paz, digamos assim, né? Ele morre de idade avançada mesmo. Grande bispo. Nosso primeiro bispo de hoje, inclusive, lembrem, Santo Abúndio pode ser intercessor na tua prece de hoje pelo teu bispo diocesano. Nunca esqueçam dessa prece. No quinto elogio temos São Vítor de Capua. Capua é uma cidade na região da Campânia, na Itália. Também bispo, então, São Vítor de Capua também pode ser esse intercessor pelo teu bispo diocesano no dia de hoje. E, enfim, a Capua era um centro importante na fé católica na região da Campânia, tá? Não pensando mundialmente, não era
uma Constantinopla da vida, uma Roma, enfim. Mas na região era uma cidade importante, então ele é um bispo que, ao menos localmente, era uma figura relevante e foi uma figura de. O elogio nos traz célebre pela sua erudição e santidade, ou seja, pela sua. O italiano, se eu não me engano, ele diz doutrina. Deixa eu ver qual é o elogio, esse é o quinto. É, vejam como são as coisas, ó. Eu vou ler para vocês, as traduções às vezes nos pegam, tá? São Vítor, bispo célebre pela sua erudição e santidade, é isso que o português nos diz. O quinto diz: San Vittore Vescovo insigne per doutrina e santità. Ou seja, o que está sendo elogiado aqui, o italiano é o original, não é a sua erudição, simplesmente a sua inteligência, o seu conhecimento das coisas, mas é a sua doutrina, porque ele, é, certamente, nesse período, ele morreu em 554, período muito próximo de Santo Abundio, por exemplo, né, menos de um século, provavelmente defendeu a fé na região, ao menos. Então, é interessante a gente trazer, sempre dar uma olhada nos dois lugares, procurar um pouco, porque uma palavra traduzida diferente pode nos trazer um contexto, né, uma impressão diferente. Vou até botar para vocês aqui ó, aqui nós temos o quinto elogio, ó. Capo in Campania, San Vittore, Vescovo, insigne per doutrina e santità. Tá? No sexto elogio temos São Nicésio, bispo de Lyon. Também uma região importante, veja, um sucessor dos bispos de Lyon, que é uma sede episcopal antiquíssima. Ele morre em 573. O elogio nos traz, vamos ver, eu vou ver direto no italiano, inclusive. Ensinou os pobres e humildes, ensinou a igreja a seguir uma norma na salmodia. Ou seja, nós temos aqui um santo, não sei se dá para usar doutrinador a palavra, talvez, mas um santo sucessor de Santo Irineu de Lyon, e que assim, a exemplo do seu antecessor bispo, ensinou a igreja, ordenou a igreja, acho que essa talvez seja a melhor palavra, institucionalizou algumas práticas na igreja. 573, a gente está muito próximo aqui de São Vítor, apesar da região um pouco diferente, tá? A França, nesse período, a França estava se convertendo sob os merovingios, sobre Clovis, depois temos Clotário. Então, a França ali é uma região um pouco mais estável para o catolicismo do que a Campânia lá, a Itália de São Vítor. Já no século seguinte, temos Santo Eustáquio, abade no mosteiro de Luxeuil, discípulo de São Columbano e prelado de quase 600 monges. Veja, olha, 629, tá? Uh, a gente está falando aqui de uma França já católica, de um grande mosteiro, e já dessa reunião, ele certamente não foi abade apenas de Luxeuil, né? Ele morreu no mosteiro de Luxeuil, mas ele provavelmente foi abade pelo número de monges de diversas comunidades simultaneamente. O próprio São Bento foi, por exemplo, um século antes, abade de várias comunidades, então isso era normal, e essa era uma das poucas formas de unir comunidades. Depois, então, lá nos séculos 9 e 10, a gente vai ter essa institucionalização, porque aqui, por exemplo, Santo Estácio era o abade dessas X comunidades de quase 600 monges. Provavelmente depois que ele morreu em 629, esses mosteiros todos não se mantiveram sob o mesmo abade. Isso tinha muito a ver, era muito figurativo, muito personalista. Tinha a ver com aquela pessoa ter uma vida tão santa, ser tão reconhecido como santo que ele era eleito simultaneamente em diversas abadias. Mas a, a liderança, o governo das abadias não estava entrelaçado entre si.
No 8º elogio, em Chelmsford, na Inglaterra, São John Payne, presbítero e mártir que no reinado de Elizabeth I, falsamente acusado de alta traição, sofreu o suplício da forca em 1582. Essas acusações, a gente tem visto muitos desses mártires, tem falado bastante sobre eles. Essas acusações sempre são falsas, tá? Porque a, a, o ato aqui de alta traição para eles é não reconhecer a rainha como autoridade espiritual, que de fato ela não é. Então, quando os sacerdotes não reconheciam no rei ou na rainha, dependendo do reinado, mas que já eram anglicanos, aquela autoridade espiritual, e sim no Papa, a coroa interpretava que ele também não reconhecia a autoridade temporal, o que não é verdade. Ainda que muitos pudessem não reconhecer a autoridade temporal por questões políticas, ou mesmo por entender que adotar o anglicanismo foi uma escolha que mereceria a perda da coroa. Mas na base o problema é eu obedeço ao Papa espiritualmente, ainda que Elizabeth seja a rainha. E Elizabeth queria ser obedecida secularmente e espiritualmente. Assim como Henrique VIII, assim como James II, a gente vai ter principalmente esses 3 reis aí, esse martírio. Olha, voltamos. Faz tempo que a gente não tinha mártires do leste asiático. Temos aqui 2 mártires, um santo e um beato, São Pedro Calum Sont, que era catequista, e o beato Diogo Luiz de San Vitórias, em Tonghon, na ilha de Guam, na Oceania. Presbítero da Companhia de Jesus que, por causa da sua fé cristã, foram cruelmente assassinados e lançados ao mar por apóstatas e alguns indígenas sequazes de superstições pagãs em 1672. É, a colonização desses lugares foi extremamente violenta, a catequização desses lugares foi extremamente violenta, porque eram povos extremamente violentos. A gente pode comparar, eu não sei nem se essa comparação é válida, mas assim como no Brasil, ah, a, o nível, digamos, o período em que aquela sociedade vivia, apesar do ano, de fato, cronológico, era muito anterior. Era como se muitas dessas tribos da Oceania, assim como as do Brasil, quando foram encontradas pelos europeus, viviam num período que mesmo no período romano os bárbaros não viviam. Então, os bárbaros do período romano, ou seja, os germânicos, ali, os vândalos, os godos, visigodos, ostrogodos, todos esses, eles eram socialmente mais refinados, digamos, do que esses povos que foram encontrados no século XVI, XVII, tá? Então, isso explica a questão da violência, né? No 10º elogio, temos o beato Leopoldo de Gaich, da Ordem dos Frades Menores, que organizou santos retiros em Monteluco, 1815. Ele morreu. Não temos muita. Os santos retiros não são retiros como a gente pensa hoje, são ermos, ou são casas são regiões locais para eremitas ou para cenobitas, ou para casas de religiosos, tá? Santos retiros no sentido de locais para se retirar, não retiro de jovens, né? Ele não organizou retiros de fato de 3 dias, sei lá, 2 dias. Então ele é Monteluco, que é essa região dele, se tornou uma grande região do eremitério franciscano. A gente vai ter muitas vertentes dos franciscanos que vão buscar o eremitério, tá? Que vão ter uma vida de comunidade menor, mais com grupos menores ou mesmo afastados das comunidades. No 11º, leste asiático de novo, em Chongqing, no Vietnã, São Domingos Toque, da Ordem dos Pregadores Dominicano, faz tempo que não temos dominicanos aqui, mártir na perseguição do imperador Minh Mang. Em 1839 já, tá? A gente já deu
A gente estava falando lá da Oceania no século XVII, aqui a gente já está no século XIX, muito próximo do nosso período, se a gente for pensar em sociedade, tá? Era um sacerdote vietnamita, de fato, um nativo. E basicamente a perseguição do Imperador Ming-Man, ela se repete ah, no mesmo padrão dos grandes martírios ali. Não tem muito o que a gente falar sobre isso, assim. É um medo talvez até mais político do que religioso. A religião deles era muito mais politeísta, assim, era menos relevante, mas politicamente os católicos incomodavam, né? Incomodava alguém que diferisse da cultura, da religião local. 12º elogio a Beata Isabel Vendramini, ou Elizabeth Vendramini. Elisabetta, ela é italiana, que dedicou sua vida aos pobres. Fundou o Instituto das Irmãs Isabelinas da Ordem Terceira de São Francisco. Então, em 1860, o período dos institutos, das congregações, ela fundou um grupo, uma instituição jurídica, digamos, dentro, ou que seguia o carisma, a regra dos terciários de São Francisco, que são leigos. Então, é uma ordem sem votos, tá? Provavelmente um instituto que ainda existe. Quem se interessar pela história dela deve encontrar no próprio site do instituto. Ela morreu em 1860, então próximo da gente. Já tinha 70 anos. Hoje temos muitos franciscanos, hein? Inclusive, o próximo elogio é um outro São Francisco, mas ele dominicano. Na Catalunha, na Espanha, morreu em 1875 São Francisco Coll e Guitar. Dos pregadores, que foi injustamente exposto ao claustro, ou seja, foi preso injustamente, e ainda assim perseverou e anunciou, Nosso Senhor evangelizou, ainda que perseguido. Aqui a gente já tá. Ele morre, não mártir, num período em que o liberalismo começa a avançar na Espanha, que vai culminar depois na Guerra Civil no início do século seguinte. Então, São Francisco está nesse meio de campo entre a Espanha que veio lá do século XVI, dos grandes reformadores, do catolicismo intenso. Isso vai se desfazendo sobre uma sociedade que vai se tornando liberal. No 14º elogio, o beato Guilherme Apor, bispo de Győr, na Hungria, que foi espancado na tarde de sexta-feira santa, ou seja, amanhã viveremos sexta-feira santa, apesar de não ser o mesmo dia, né? O dia da sexta-feira santa sempre muda, assim como a Páscoa, mas espiritualmente a gente pode entender que amanhã seria também essa comemoração de São Guilherme, do beato Guilherme Apor, que foi martirizado na sexta-feira santa por defender algumas jovens indefesas da mão de soldados em 1945. Vocês já sabem do que a gente está falando. Provavelmente ou soldados nazistas ou soldados comunistas. Eu diria que soldados comunistas, inclusive, na Hungria, nesse período. Em 45 o nazismo já estava caindo e quem estava dominando a região era a União Soviética. Então, ele foi martirizado provavelmente por soldados soviéticos que queriam estuprar jovens indefesas. No 15º elogio, em Lviv, o beato Nicolau Karnetic, bispo de Lviv, Lviv é uma cidade grande da Ucrânia, que exercendo a função de exarca apostólico em Volyn, em Pidjacha, será que é isso? Nossa. Durante a perseguição contra a fé cristã, seguiu os passos de Cristo como pastor fiel e por sua graça alcançou o reino celeste. 1959, então também um contexto, o mesmo contexto do Beato Guilherme Apor, mas já mais desenvolvido, quer dizer, um domínio soviético muito maior na Ucrânia. Uma perseguição contra a fé que durou muito tempo. A União Soviética tentou de todos os meios e conseguiu, em muitos casos, dominar a igreja local, transformar as igrejas em igreja ortodoxa russa. Então, a igreja sofreu ao longo de muitas décadas sem que o mundo soubesse ou com o mundo preferindo ignorar isso. No 16º elogio, em 1967, temos a Beata Maria de San José Alvarado.
virgem venezuelana que fundou a Congregação das Agostinhas Recoletas do Sagrado Coração. Vamos ver se ela não foi canonizada já. Porque nós tivemos sobre o Papa Francisco, ainda é beata, tá? Nós tivemos sobre o Papa Francisco uma boa leva de sul-americanos canonizados que eram beatos e foram canonizados. E falando em Papa, nosso último elogio, que eu comentei lá no início, é de um Papa, mas cuja festa não é hoje. Porque hoje nós temos o dia natal de São João Paulo II. São João Paulo II morreu no dia 2 de abril de 2005. Então, São João Paulo II, cuja memória se celebra no dia 22 de outubro, inclusive é o padroeiro natalício da nossa filha Marcela, a segunda mais velha, nasceu no dia 22 de outubro. São João Paulo II, hoje nós fazemos memória do seu dia de falecimento. Morreu, inclusive, no período de Páscoa, assim como o Papa Francisco. Certo? Ficamos por aqui com o nosso martirológio. Hoje foi longo, a gente tá com 30 minutos, já 31 minutos de vídeo. Se tu gosta desse vídeo, se tu nos acompanha a tempo, se tu acha importante falar do Santos, ajuda aqui nesse QR Code de Pix. Pega o teu aplicativo de banco, aponta o celular, como um Pix normal, como tu faria no mercado, numa loja, bota o valor que tu quiser e ajuda dessa forma. Assim tu colabora para que eu consiga dispor meu tempo de pesquisa, meu tempo de apresentação, que eu consiga ter equipamentos, para que a Patrono consiga ter equipe, para que nós consigamos ter assinaturas, adquirir obras, promover novos conteúdos, novos, novos estudos, etc. A vida dos santos em português é um tema que tem pouca iniciativa, né? Nós temos grandes, por exemplo, a MBC mesmo, que traduz muitos livros, mas ainda assim é um tema pouco levado a sério na internet. Então, se tu considera importante trazer à tona esse tipo de conteúdo, colabora aqui com a gente, colabora com as tuas orações também, com teu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, não só o link, mas fala dele com seus amigos, fala sobre os santos que a gente conversou hoje. E eu te espero aqui para mais um Todo Santo Dia, amanhã na Sexta-feira Santa. Medita bastante nesse tempo, pede a intercessão dos santos para viver uma santa Páscoa.